A estrutura organizacional pode influenciar no gerenciamento de projetos? Você acredita que a cultura da empresa, o fato da empresa ser organizada por projetos ou ser organizada de uma forma matricial ou por processos ou de uma maneira funcional, tradicional, departamental, influencia no gerenciamento de projetos? O que você acha? Sim, né? Com certeza. A gente vai bater um papo aqui sobre como que a estrutura organizacional e as influências da organização podem trazer resultados, podem impactar de uma maneira absolutamente direta dentro do que a gente chama de gerenciamento de projetos, ok? Vamos pensar sobre a estrutura organizacional, não pensando como matriz, não pensando ainda no organograma, mas falando sobre características de gestão. Então, vamos pensar juntos. Se eu tenho uma cultura organizacional forte, se eu tenho valores muito bem estabelecidos na organização, se todos os meus colaboradores, se todos os meus funcionários sabem qual é a missão, a visão, os valores da empresa, se todos eles compartilham dessa visão e missão, se a gente tem uma cultura forte, então a gente trabalha da mesma maneira, da mesma forma, todo mundo é casado com os valores da organização, a probabilidade de um projeto dar certo, do gerenciamento de um projeto ser mais eficiente dentro de uma organização com essas culturas é maior. Agora, se eu não tenho uma cultura forte, se as pessoas não entendem muito bem o que elas fazem ali já dentro dos processos rotineiros, imagina só que desafio será implementar gerenciamento de gestão, gerenciamento de projetos dentro dessa organização. Então, as características do gerenciamento, as características de liderança, então se eu tenho uma liderança mais autocrática, se eu tenho uma liderança mais liberal, se eu tenho uma liderança mais democrática, tudo isso vai influenciar de uma maneira muito direta no gerenciamento dos projetos. As características gerenciais, as características organizacionais, o tamanho da empresa, a estrutura da empresa, a forma como as pessoas trabalham, o tempo que as pessoas trabalham ali, o nível educacional das pessoas. Existem infinitos fatores que podem influenciar no gerenciamento de projetos. Por mais que quando a gente fale gerenciamento de projetos, nós estejamos falando de, principalmente usando o PMI, né? Nós estamos falando de coisas muito bem estruturadas, de processos já estabelecidos e treinados, a gente tem que lembrar que o gerenciamento de projeto lida com pessoas. E pessoas são muitas vezes imprevisíveis e trabalham e são influenciadas pelo meio, influenciam o meio. Então, sim, entender o contexto em que aquela organização onde um projeto, falando aqui de uma organização onde um projeto vai ser implementado, né? Como se no exemplo em que o projeto é da própria organização, não estou falando de uma prestadora de serviço, estou falando de uma empresa que ela mesma vai implementar o projeto nela mesma. Obviamente, as características gerenciais, as características organizacionais, elas vão influenciar diretamente dentro do gerenciamento de projetos. Falando sobre esse assunto, dando um passinho a mais dentro desse contexto, nós podemos entender que também, além das características gerenciais, das características organizacionais, existe uma outra coisa chamada estrutura organizacional que vai influenciar de uma maneira diretíssima dentro do gerenciamento de projetos, ok? Então, por exemplo, quando eu falo de uma estrutura organizacional do tipo funcional, uma estrutura funcional, ou seja, uma organização cujo organograma é dividido direitinho ali entre os departamentos, entre os setores, e aí eu sou do financeiro, eu faço as coisas do financeiro, eu entendo muito bem os processos do financeiro, eu penso no financeiro, ela é uma organização cuja estrutura é funcional, é por funções, é por departamentos, é por setores. Isso vai influenciar na gestão de projetos? Sim, vai influenciar na gestão de projetos, sim, muito forte. Existem algumas vantagens dentro da estrutura funcional que contribuem fortemente na gestão de projetos. Então, por exemplo, algumas características. A facilidade de trabalhar em escala dentro da gestão funcional ela é muito maior.
Porque se eu sou do meu departamento, aqui no meu exemplo, financeiro, eu conheço todos os meus processos, eu já conheço os processos, eu já tenho facilidade, eu vou entrar num projeto e aí provavelmente eu vou ter a mesma função, ou uma função muito similar ao que eu já faço dentro da organização. Então eu já tenho uma expertise maior, eu consigo escalar melhor os meus processos e transformar, e trabalhar com volumes maiores, ok? Porque eu já sou bastante especializada. O que mais? Monitoramento e controle de informação também é mais fácil, eu já sei, a estrutura é muito bem feita, ela é muito bem organizada, ela é muito fechadinha. Então, se houver, eu consigo identificar melhor os gaps, eu consigo identificar melhor as oportunidades de melhorias, ok? Eu consigo saber mais ou menos aonde que foi a falha, de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. Então, existem algumas vantagens dentro da estrutura organizacional funcional que ajudam e colaboram para o gerenciamento de projetos. É a única estrutura que funciona? Absolutamente não. A gente vai conversar que existem outras estruturas que colaboram de forma diferente. Então, por exemplo, pensar numa organização cuja estrutura de gerenciamento de projetos é por projetos, então uma estrutura de projetos, ela vai funcionar de uma maneira muito distinta da estrutura do tipo tradicional, do tipo funcional. Ela pode contribuir, ela tem outros tipos de vantagem quando a gente trabalha com uma estrutura do tipo projetos. Existem organizações que a estrutura é projetos, então as equipes são montadas a partir dos projetos. Na estrutura funcional, eu já tenho os meus grupos, os meus departamentos, e aí eu vou realocar isso dentro dos projetos. E aí eu preciso fazer uma boa organização de como que os processos do projeto vão ser gerenciados, vão ser executados dentro das diferentes estruturas da empresa, ok? Tudo certo? Beleza? Então é isso. As estruturas, as características organizacionais influenciam de uma maneira muito direta. O estilo de liderança, a cultura, a distribuição física, por que não? Uma coisa é eu trabalhar num lugar onde eu tenho a minha sala fechada com paredes e cada um tem a sua sala fechada com paredes. Outra coisa é trabalhar num lugar cuja estrutura física, o arranjo físico do local é uma grande sala em que não há divisão de paredes, é apenas mesas, a gente trabalha em conjunto. Isso influencia no clima. O clima organizacional influencia em gestão de projetos. Se eu não tenho um bom clima organizacional, se os meus colaboradores não trabalham em equipe, não se sentem uma equipe, não se sentem fazendo parte, a probabilidade de eu conseguir fazer uma boa gestão de projetos é menor. Agora, se eu tenho um clima organizacional bom, se eu faço pesquisa e identifico isso, as pessoas sabem trabalhar em equipe, elas têm muita competência, elas colaboram, elas se ajudam, elas trabalham dessa maneira conjunta, sinérgica, a entrega de um projeto vai ser muito mais fácil, simples e efetiva, provavelmente, ok? A gente sempre está falando de possibilidades, porque nós estamos falando de pessoas. E as pessoas são pessoas, né? Seres humanos são seres humanos, independente de onde eles trabalham. Então, saber orquestrar toda essa gestão de projetos independente da estrutura, é uma grande habilidade dos líderes e gestores. E aí também cai em outra característica, a característica da liderança, as competências da liderança. Então, às vezes, o líder, ele tem algumas habilidades e algumas competências que facilitam o trabalho dele. Às vezes, ainda faltam essas habilidades e competências. A idade da empresa, o tipo de tradição, o tipo de cultura. Às vezes, eu tenho uma cultura forte, mas é uma cultura forte que não trabalha dentro de acordo, não facilita o gerenciamento de projetos. Então, é uma série de características, é uma série de informações que afetam, que influenciam de uma maneira direta dentro do gerenciamento de projetos, ok? Tranquilo? Então é isso, estrutura organizacional influencia na gestão de projetos, características organizacionais influenciam na gestão de projetos, estilo de liderança influencia na gestão de projetos, o organograma, a maneira como o organograma está distribuído, a cultura, os valores dessa empresa, o quanto as pessoas entendem aquilo que elas fazem, o quanto que elas são responsáveis pelas suas próprias entregas, porque sabem o que fazem, para que fazem, por que fazem. Todas essas influências estão diretamente relacionadas com o gerenciamento de projetos.